Pedro estava sentado em sua poltrona favorita, o brilho da tela do laptop iluminando seu rosto cansado. Aos 50 anos, sua vida parecia ter perdido o sentido de novidade. Após 2 décadas de casamento, o divórcio havia deixado marcas profundas. Seus dias eram monótonos, dominados pelo trabalho como executivo financeiro e pelas longas noites solitárias em seu apartamento. O silêncio da casa vazia o consumia, e o único som que o acompanhava era o de suas próprias memórias. O casamento de Pedro não tinha sido ruim, mas ao longo dos anos o amor havia murchado, e ele e sua ex-esposa se distanciaram até que o divórcio parecia inevitável. Agora ele se via sozinho, sem amigos próximos e com uma vida social praticamente inexistente. A solidão era um peso constante em seus ombros. Com a recomendação de um colega de trabalho, Pedro decidiu tentar algo diferente. Cansado da rotina e da sensação de vazio, criou um perfil em um site de relacionamentos. Ele sabia que não era mais um jovem cheio de energia, mas ainda acreditava que poderia encontrar alguém que preenchesse aquele buraco em seu peito. As primeiras tentativas de conversa foram frustrantes. As respostas eram curtas, impessoais, e ele rapidamente perdia o interesse. Parecia que as pessoas naquele mundo virtual estavam tão distantes quanto as da vida real. Até que um dia, uma mensagem diferente apareceu na tela. O nome no perfil era Ana Clara, e havia algo no jeito como ela escrevia que o cativou de imediato. A mensagem era simples, mas trazia uma delicadeza que faltava nas outras conversas. Oi Pedro, eu li seu perfil e fiquei interessada. Você parece ser uma pessoa interessante e, bem, diferente das outras pessoas que conheci aqui. Gostaria de conversar mais? Pedro, surpreso com a mensagem inesperadamente calorosa, respondeu com curiosidade. E assim começou uma troca de mensagens que logo se tornaria uma parte importante de sua rotina. Nos dias seguintes, eles passaram a conversar com frequência. Ana Clara era atenciosa, compreensiva e parecia entender suas preocupações e angústias. Ela dizia ter 38 anos, era professora de literatura e também estava em busca de algo além das superficialidades dos encontros casuais. A solidão que compartilhavam parecia conectá-los de uma maneira que Pedro não experimentava há muito tempo. Cada nova mensagem trazia um misto de esperança e ansiedade. Aos poucos, Pedro sentia que essa mulher era diferente de todas as outras que conheceu, tanto online quanto na vida real. Ela era calorosa, inteligente e tinha uma sensibilidade rara. Conversar com Ana Clara tornou-se o ponto alto de seus dias. Embora eles nunca tivessem se encontrado pessoalmente, Pedro começou a sentir algo mais profundo por ela. A mulher com quem ele trocava confidências parecia genuína, e a ideia de construir um futuro ao lado de alguém voltava a parecer possível. A solidão, que antes parecia uma prisão, agora dava lugar a uma esperança silenciosa. As conversas com Ana Clara continuaram de forma intensa. Todos os dias, Pedro aguardava com ansiedade a próxima mensagem, o próximo momento em que se conectariam. Com o passar das semanas, o relacionamento virtual tomou uma forma inesperada. Não eram mais apenas trocas superficiais de palavras. Agora eram conversas profundas, repletas de confidências e reflexões. Ana Clara compartilhava sua vida de uma maneira que Pedro nunca havia experimentado antes. Ela lhe contou sobre o fim de um relacionamento longo que a deixou desiludida. E como, assim como ele, ela havia buscado consolo nas conversas online. Pedro sentia que havia uma espécie de espelho entre eles. As histórias que Ana contava de sua própria solidão refletiam a realidade de Pedro de uma forma quase poética. A cada conversa, a confiança entre os dois aumentava. Pedro, geralmente reservado, começou a se abrir de formas que não imaginava. Falava sobre o divórcio, sobre os anos difíceis que se seguiram, e sobre como ele nunca havia realmente superado a sensação de fracasso. Ana Clara sempre sabia o que dizer. Suas respostas eram sensíveis e atenciosas, e Pedro sentia que ela o entendia em um nível que poucos jamais compreenderam. Ela também parecia se importar com os detalhes de sua vida cotidiana.
Perguntava sobre seu trabalho, sua rotina e até mesmo sobre suas memórias de infância. Cada pergunta que ela fazia parecia cuidadosamente formulada para que Pedro se sentisse confortável e ouvido. E ele se sentia. Pela primeira vez em muito tempo, Pedro sentia que havia encontrado alguém com quem poderia realmente construir algo significativo. Aos poucos, ele começou a falar de coisas mais íntimas. Contou a Ana Clara sobre sua situação financeira estável, mas também sobre como isso nunca o havia trazido felicidade. Falou sobre suas inseguranças em relação ao futuro e sobre o medo de passar o resto da vida sozinho. Ana Clara, por sua vez, compartilhava seus próprios medos. A relação entre eles crescia não apenas em quantidade de palavras, mas em profundidade emocional. Pedro começou a ansiar por essas conversas mais do que por qualquer outra coisa. Seus dias de trabalho, que antes pareciam intermináveis, agora eram apenas uma preparação para os momentos em que ele poderia se sentar com o laptop, abrir a tela de mensagens e ver o nome de Ana Clara piscando com uma nova notificação. Era como se a solidão tivesse começado a se dissipar, e em seu lugar, uma nova expectativa de conexão real surgisse. Então, um dia, Ana Clara sugeriu o que Pedro secretamente desejava, mas ainda não tinha coragem de propor. E se a gente se encontrasse? Já faz tanto tempo que conversamos. Acho que está na hora de nos vermos pessoalmente. Ela fez o convite com uma delicadeza que encantou Pedro, e ele sentiu o coração acelerar. O encontro que ele tanto esperava finalmente estava prestes a acontecer. Após a sugestão de Ana Clara sobre o encontro, Pedro mal conseguia conter sua excitação. Ele havia esperado semanas por esse momento, e agora, a ideia de finalmente vê-la frente a frente o deixava nervoso e eufórico. Era como se todos os momentos de solidão estivessem prestes a ser recompensados. Eles combinaram o encontro para o próximo fim de semana, em um restaurante elegante no centro da cidade. Nos dias que se seguiram, Pedro dedicou cada minuto livre aos preparativos. Ele queria que o primeiro encontro fosse perfeito. Passou horas escolhendo o restaurante, optando por um local sofisticado, mas discreto, onde poderiam conversar sem interrupções. Certificou-se de que o lugar fosse tranquilo, com uma atmosfera acolhedora e que refletisse o tipo de conexão que ele sentia com Ana Clara. Ele também se preocupou com sua aparência. Embora soubesse que Ana Clara o aceitava como era, pelo menos de acordo com suas conversas, Pedro queria causar a melhor impressão possível. Tirou do armário seu melhor terno, mandou engraxar os sapatos e até foi ao cabeleireiro, algo que não fazia com frequência. Cada detalhe importava, porque para Pedro, aquele encontro era muito mais do que apenas uma oportunidade de conhecer alguém. Era a chance de virar uma página em sua vida e talvez encontrar o amor que há tanto tempo lhe escapava. Enquanto se preparava, Pedro se pegava imaginando como seria o momento em que a visse pela primeira vez. Pensou em 1000 cenários diferentes. Será que ela seria exatamente como nas fotos? Será que a conexão que tinham no mundo virtual se traduziria para o mundo real? A ansiedade o consumia, mas ele tentava acalmar o coração, focando na ideia de que finalmente teria algo real, algo tangível. Nos dias que antecederam o encontro, Pedro se sentiu mais vulnerável do que nunca. Ele percebeu o quanto havia se envolvido emocionalmente com Ana Clara. O medo de que algo desse errado começou a surgir em sua mente. E se ela não gostasse dele pessoalmente? E se ele não fosse o que ela esperava? Essas dúvidas surgiam de tempos em tempos, mas Pedro as afastava rapidamente. Afinal, Ana Clara o fazia sentir valorizado de uma forma que não sentia há muito tempo. Quando o dia do encontro finalmente chegou, Pedro estava nervoso, mas também cheio de esperança. Comprou um presente caro para Ana Clara, algo que considerou elegante e sutil. Uma delicada pulseira de prata com pequenos detalhes de brilhante, algo que ele imaginava que ela apreciaria. Queria que aquele gesto simbolizasse o quanto a relação com ela já significava para ele. Com o presente em mãos e o coração acelerado, Pedro entrou em seu carro e dirigiu até o restaurante.
Ele estava preparado para o que acreditava ser o começo de uma nova fase em sua vida. Estava prestes a encontrar a mulher que até aquele momento tinha preenchido suas noites vazias com conversas profundas e sentimentos inesperados. A expectativa era alta, e ele mal podia esperar para vê-la entrar pela porta. O restaurante escolhido por Pedro era elegante, com luzes baixas e uma atmosfera acolhedora que combinava perfeitamente com o que ele imaginava para o encontro. Ele chegou pontualmente, vestido impecavelmente, com o presente em mãos e o coração palpitando de expectativa. Sentou-se numa mesa próxima à janela, de onde podia ver a rua movimentada, mas se manter resguardado pela privacidade que o ambiente proporcionava. Enquanto esperava, Pedro conferiu o celular várias vezes. Ana Clara havia confirmado que estava a caminho, mandando uma mensagem rápida e carinhosa. "Estou quase chegando, querido. Mal posso esperar para te ver." As palavras causaram uma mistura de alívio e excitação. Ele olhou ao redor, observando os outros casais conversando e rindo, e mal podia acreditar que, em poucos minutos, estaria ali com ela. Os minutos, no entanto, começaram a passar lentamente. 10, 20, 30 minutos. Ana Clara ainda não havia chegado. Pedro começou a ficar inquieto, mexendo no celular e relendo as últimas mensagens dela. Será que algo havia acontecido? Ele tentou manter a calma, lembrando-se de que atrasos eram comuns. De repente, ele sentiu uma presença ao seu lado. Antes que pudesse se virar completamente para ver quem era, uma mão firme pousou em seu ombro, apertando-o de forma casual, mas com uma força que o deixou desconfortável. Pedro se virou e viu um homem alto, com um olhar frio e calculista, que sorriu de maneira desagradável. "Você é o Pedro, certo?" disse o homem, sua voz baixa, mas cheia de autoridade. Pedro assentiu, confuso e tentando entender o que estava acontecendo. "Venha comigo", o homem ordenou, ainda com aquele tom de falsa cordialidade. Ao olhar ao redor, Pedro percebeu que 2 outros homens estavam próximos, bloqueando a saída. "Eu acho que houve algum engano", Pedro tentou dizer, sua voz trêmula, mas o homem apertou seu ombro com mais força. "Não, Pedro. Não houve engano. Venha." Sem alternativa, Pedro foi guiado para fora do restaurante, seus pensamentos correndo em um turbilhão de medo e confusão. Quando eles chegaram à rua, um carro preto estava estacionado próximo, com a porta já aberta. Um dos homens o empurrou gentilmente, mas com firmeza para dentro do veículo. Pedro tentou protestar, mas o pânico já começava a tomar conta de seu corpo. No banco de trás, ele percebeu que estava preso. O homem que o abordara entrou no carro ao seu lado, enquanto os outros 2 assumiam a direção e o banco do passageiro. Assim que o veículo começou a se mover, o homem ao lado de Pedro relaxou no assento e soltou um suspiro de satisfação. "Pedro", disse o homem com um sorriso sômbrio, "Ana Clara nunca existiu." As palavras atingiram Pedro como um soco no estômago. Ele tentou processar o que estava ouvindo, mas a incredulidade era maior. Tudo o que ele havia acreditado, todas as conversas, toda a intimidade que havia construído com aquela mulher, tudo era uma mentira. "Fomos nós que criamos o perfil", continuou o homem, agora sem a necessidade de disfarçar a crueldade em sua voz. "Sabemos tudo sobre você. Sabemos onde você trabalha, quanto dinheiro você tem, suas senhas, tudo." Pedro ficou em silêncio, o terror lentamente substituindo o choque. Ele havia sido enganado, manipulado de uma forma que jamais imaginara possível. E agora estava nas mãos de pessoas que não só o roubaram emocionalmente, mas que sabiam o suficiente para destruir sua vida financeira. Enquanto o carro acelerava pelas ruas desertas da cidade, Pedro sentia como se o chão estivesse se desintegrando sob seus pés. O ar dentro do veículo parecia pesado, opressivo. A revelação de que Ana Clara nunca existiu o deixou completamente desnorteado. O terror tomou conta de sua mente, e ele sabia que a cada quilômetro que o carro percorria, a situação se tornava mais perigosa. "Escute bem, Pedro", o homem ao lado dele disse com frieza. "Você vai fazer exatamente o que mandarmos, e não vai tentar nada. Caso contrário, tudo o que você construiu
Seu dinheiro, seu trabalho, sua vida vai desaparecer. Entendeu? Pedro apenas assentiu, ainda tentando processar a situação. Ele estava em um pesadelo do qual não havia como escapar. Os bandidos sabiam detalhes íntimos de sua vida, e isso o fazia sentir-se ainda mais indefeso. Depois de alguns minutos, o carro entrou em uma rua escura e parou em um local deserto. Pedro foi puxado para fora do carro e levado para dentro de um pequeno depósito abandonado, onde foi empurrado para uma cadeira no centro do cômodo. Ali, sob a luz fraca de uma lâmpada solitária, começou o verdadeiro terror. "Você vai pegar seu celular", disse o líder do grupo, enquanto um dos outros homens colocava o aparelho nas mãos trêmulas de Pedro. "Agora vai transferir para nós o máximo de dinheiro possível. Sabemos quanto você tem nas suas contas, então não tente esconder nada." Pedro tentou argumentar, mas o homem apenas o encarou com um olhar frio e ameaçador. "Nós também sabemos onde você mora, Pedro, e sabemos que você tem parentes. Você realmente quer arriscar a segurança deles?" Essas palavras paralisaram Pedro. A ideia de que esses criminosos poderiam ir atrás de sua família era um golpe devastador. Sem outra escolha, ele começou a seguir as instruções. Digitou os dados de suas contas bancárias e realizou várias transferências, uma após a outra. Cada clique, cada confirmação de transação parecia um soco na alma de Pedro. Ele estava sendo despojado de tudo o que havia construído durante anos de trabalho árduo. Enquanto realizava as transferências, Pedro pensava em como tinha sido tolo ao confiar cegamente em Ana Clara. A solidão havia o deixado vulnerável, e ele caiu em uma armadilha que parecia tão bem planejada, tão pessoal. A humilhação se misturava ao medo, tornando a experiência ainda mais dolorosa. Depois de uma longa sequência de transferências e acessos às suas contas, os homens finalmente pareciam satisfeitos. "Isso deve bastar", disse o líder com um sorriso cruel. "Você foi um bom colaborador, Pedro. Não nos deu problemas." Com isso, eles o deixaram sozinho por um momento, amarrado à cadeira. Pedro tentou controlar sua respiração, sentindo o pânico subir em sua garganta. Estava completamente impotente, à mercê desses criminosos que o haviam manipulado de forma tão cruel. Ele sabia que a qualquer momento, algo pior poderia acontecer. Finalmente, os homens voltaram. O líder se aproximou uma última vez e, antes de sair, deu uma última advertência. "Não pense em ir à polícia. Sabemos como te encontrar. E se você tentar qualquer coisa, vamos acabar com um pouco que sobrou da sua vida." Com isso, eles se foram, deixando Pedro sozinho, arrasado e em choque. Pedro permaneceu sentado por alguns minutos, imóvel, como se ainda estivesse tentando absorver tudo o que havia acontecido. O silêncio do depósito abandonado parecia ensurdecedor. Seu corpo estava tenso, a respiração irregular e seus pensamentos estavam em completa desordem. Quando finalmente conseguiu se soltar da cadeira, suas pernas mal o sustentaram. Ele sentia-se fraco, exausto tanto física quanto emocionalmente. Lá fora a noite estava fria e desolada. Ele caminhou sem rumo pelas ruas desertas, sem saber ao certo para onde ir. O carro que o havia levado até aquele lugar já desaparecera. E Pedro sentia como se estivesse perdido em um pesadelo sem fim. A humilhação que experimentava era tão dolorosa quanto o próprio roubo. Ele havia sido enganado de uma maneira que nunca imaginara possível. Depois de vagar por algum tempo, Pedro conseguiu chamar um táxi. O motorista, percebendo o estado em que ele se encontrava, fez poucas perguntas. Pedro apenas pediu para ser levado para casa, e o silêncio dominou a viagem de volta. Quando finalmente chegou ao seu apartamento, a sensação de vazio atingiu de forma avassaladora. As paredes pareciam mais apertadas, o silêncio mais opressor. Ele se sentou no sofá, ainda com o celular nas mãos, observando as notificações bancárias que comprovavam as transferências. A visão das somas de dinheiro que havia perdido o deixava nauseado. O que doía mais, no entanto, não era o dinheiro perdido, mas a traição emocional. Pedro confiara em Ana Clara. Havia se aberto de maneiras que não fazia há anos. Todas aquelas conversas, todas aquelas noites trocando mensagens,
pareciam agora um teatro cruel, um jogo que ele nem sabia que estava jogando, e no qual havia perdido completamente. O choque logo deu lugar a um sentimento profundo de vergonha. Pedro não conseguia acreditar que havia sido tão ingênuo. Ele, um homem de 50 anos, experiente e bem-sucedido, caíra em um golpe emocional como um adolescente vulnerável. A sensação de ter sido manipulado, de ter sua solidão explorada de maneira tão cruel, corroía seu interior. Nos dias seguintes, a vergonha e o medo o dominaram. Ele mal saía de casa, temendo que os bandidos realmente cumprissem suas ameaças. Cada som de passos no corredor o deixava em alerta, e ele se pegava verificando obsessivamente se as portas e janelas estavam trancadas. No entanto, sabia que não poderia viver assim para sempre. Depois de refletir, Pedro decidiu ir à polícia. Apesar das ameaças, ele não podia simplesmente aceitar o que havia acontecido. Quando chegou à delegacia, seu relato foi ouvido por um policial que o tratou com a devida seriedade. Não era a primeira vez que ouviam falar de golpes desse tipo. Infelizmente, senhor, casos como o seu têm sido cada vez mais comuns, disse o policial, anotando os detalhes. Esses criminosos são especialistas em explorar vulnerabilidades emocionais. Vamos investigar, mas devo ser honesto. As chances de recuperarmos o seu dinheiro são pequenas. As palavras do policial foram um novo golpe. Pedro saiu da delegacia com um misto de desespero e raiva. A sensação de impotência era esmagadora. Agora não restava muito a ser feito. Ele havia perdido dinheiro, dignidade e, acima de tudo, a confiança nas pessoas. De volta ao seu apartamento, Pedro sentiu que o mundo havia se tornado um lugar muito mais escuro e hostil. A sensação de desamparo que o acompanhava desde o incidente o sufocava constantemente. Ele se pegava revivendo cada detalhe daquelas semanas com Ana Clara, procurando sinais que pudesse ter ignorado, pequenas pistas que poderiam ter revelado a farsa antes que fosse tarde demais. Ele já havia aceitado o fato de que o dinheiro dificilmente seria recuperado. Contudo, o que mais o atormentava era a humilhação emocional. A forma como ele se abriu, expôs suas vulnerabilidades e foi enganado de maneira tão cruel, deixava uma ferida profunda que parecia impossível de curar. Pedro sentia que sua confiança nas pessoas havia sido abalada de uma forma irreversível. A cada dia, a ideia de que ele era apenas mais uma vítima em uma série de crimes se tornava mais real. A polícia investigava o caso, mas Pedro sabia que não era uma prioridade. Esses golpes eram comuns, e a quadrilha provavelmente já estava longe, planejando sua próxima vítima. Apesar disso, ele decidiu tentar retomar algum controle sobre sua vida. O primeiro passo foi cuidar de suas finanças, consultando advogados e reorganizando suas contas para garantir que os criminosos não tivessem acesso a mais nada. No entanto, a perda financeira era apenas uma parte do dano. A vergonha e o medo continuavam a acompanhá-lo a cada dia, tornando difícil qualquer tentativa de normalidade. Foi nesse momento de desespero que Pedro começou a buscar ajuda de outra forma. Um dos advogados que consultou mencionou que havia grupos de apoio para vítimas de golpes emocionais. Embora inicialmente relutante, ele não queria reviver o trauma repetidamente. Pedro percebeu que precisava falar com outras pessoas que haviam passado pela mesma dor. Talvez isso o ajudasse a entender que ele não era o único a cair em uma armadilha tão bem montada. A primeira sessão foi difícil. Ele se sentou em silêncio, ouvindo as histórias de outras pessoas, todas tão vulneráveis quanto ele. Havia homens e mulheres de diferentes idades e situações, todos com algo em comum: a dor de terem sido enganados e traídos por alguém que nunca existiu. Enquanto ouvia, Pedro se deu conta de que, assim como ele, todos ali haviam sido manipulados de forma calculada. De alguma maneira, isso trouxe um pouco de consolo. Ele não estava sozinho, e sua dor não era a única. Quando finalmente decidiu falar, as palavras fluíram. Ele contou sua história desde o início, com Ana Clara, até o momento em que tudo desmoronou. Conforme falava, Pedro sentiu a raiva e a frustração se misturarem à tristeza. Mas ao terminar,
ele percebeu que havia dado um primeiro passo para começar a se curar. Mesmo depois de relatar sua história ao grupo, a dor continuava lá, mas algo havia mudado. Pedro não estava mais completamente sozinho em sua jornada. Ele encontrou apoio naquelas pessoas, e pela primeira vez desde o golpe, começou a ver uma luz no fim do túnel. Embora a confiança nas pessoas estivesse abalada, ele sabia que não poderia deixar que o trauma definisse o resto de sua vida. Os meses que se seguiram não foram fáceis, mas Pedro percebeu que algo em sua forma de lidar com a dor havia mudado. A participação no grupo de apoio o ajudou a ver que a recuperação era um processo longo, porém possível. Ele começou a perceber que a chave para superar o trauma não era tentar apagar o que aconteceu, mas aceitar que as cicatrizes emocionais fariam parte de sua história, sem, no entanto, defini-lo. Com o tempo, Pedro desenvolveu novas rotinas. Voltar ao trabalho foi o primeiro passo, embora a concentração não fosse a mesma. Mas o ambiente familiar da empresa, com colegas que não sabiam dos detalhes de seu trauma, oferecia uma espécie de refúgio temporário. Ele encontrava um certo conforto na normalidade do dia a dia, ainda que o peso da experiência ainda o assombrasse. O segundo passo foi a terapia. Pedro decidiu buscar ajuda profissional para lidar com a profundidade de seus sentimentos de traição e vulnerabilidade. Cada sessão de terapia o ajudava a entender mais sobre suas emoções, sua solidão e a forma como a carência emocional o havia tornado uma presa fácil para os criminosos. Ele começou a trabalhar em si mesmo, a explorar seus medos e a reavaliar as necessidades que o levaram a buscar consolo online. Aos poucos, ele também começou a reconstruir sua vida financeira, reorganizando suas contas e se certificando de que os danos do golpe não afetariam seu futuro de maneira devastadora. Mesmo assim, sabia que a perda material era pequena em comparação com a perda emocional. Mas era um começo. Um dia, durante uma das reuniões do grupo de apoio, Pedro compartilhou algo que surpreendeu até a si mesmo. "Eu nunca pensei que fosse dizer isso", começou ele, sua voz calma, mas firme. "Mas essa experiência me ensinou algo importante. Ela me fez ver que a solidão pode ser tão perigosa quanto qualquer golpe. Eu achava que estava em controle da minha vida, mas na verdade, estava sendo consumido por uma necessidade que eu não entendia completamente." Esse momento de reflexão marcou um ponto de virada. Pedro percebeu que, por mais devastador que tivesse sido o golpe, ele o forçou a confrontar algo que ele vinha ignorando por anos. A solidão em si não era o problema, mas sim a forma como ele lidava com ela. A busca desesperada por conexão o levou a fazer escolhas que o tornaram vulnerável. Mas agora ele tinha a chance de construir uma vida mais plena e consciente. Ainda que a ideia de voltar a confiar em alguém fosse assustadora, Pedro sabia que não poderia viver fechado para o mundo. Ele aprendeu que a cautela era necessária, mas que não podia deixar o medo governar suas interações futuras. Aos poucos, ele começou a retomar atividades sociais, não com o objetivo de encontrar alguém, mas de se reconectar com o mundo de forma saudável e equilibrada. A experiência com Ana Clara, ou melhor, com o fantasma que ela representava, havia deixado cicatrizes profundas. No entanto, Pedro agora via essas marcas como lembretes de que ele era capaz de sobreviver e crescer, mesmo depois de ter passado pelo que passou. Ele não era mais a vítima indefesa daquela noite sombria. Agora estava mais forte, mais consciente e com uma nova visão sobre a vida e as relações. Com o tempo, Pedro sabia que a confiança nas pessoas retornaria, mesmo que aos poucos. Ele estava determinado a não permitir que aquele golpe definisse o resto de sua vida. Ainda havia muito a descobrir e viver. E apesar de tudo, ele sentia que pela primeira vez em muito tempo estava finalmente no controle de sua própria história.